E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor. Hoje é dia de aula de filosofia para a gente falar de um filósofo bem importante que é o Jean Bodin, filósofo francês Jean Bodin. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque você vai ajudar o canal a crescer. Já passamos da meta aí dos 300 mil inscritos, quem sabe chegaremos de certa forma mais rápido aí aos 400 mil inscritos. Tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, tem um monte de coisa aqui, certo? Vamos falar do Jean Bodin. O Jean Bodin é um filósofo, teólogo, jurista, olha, muita coisa, francês do século XVI. Então a gente está falando de um filósofo moderno, certo? Do início ali da era moderna, né? Do período moderno. Idade moderna, que é o termo que a gente mais usa. Desculpem, tinha que ser, né? E o Jean Bodin, ele vai ser um cara extremamente importante. As ideias dele são extremamente importantes para definir o que a gente vai conhecer aí como o Antigo Regime ou, na linguagem mais popular, a monarquia absolutista. Ele era um filósofo que defendia o modelo de monarquia absolutista em moldes, algumas vezes, em alguns pontos, parecidos com o Jacques Bossuet, que foi o filósofo que a gente falou semana passada, que é aquele do direito divino. Pois é, o Jean Bodin vai entrar também nesse ponto e a gente vai ver aqui durante essa aula, certo? E ele não estudou só a monarquia absolutista, ele fez uma teoria ampla, inclusive, sobre outras formas de governo, certo? Então a gente vai ver hoje como que é esse sistema, qual que é a defesa do Jean Bodin enquanto um teórico, um filósofo francês. A começar que ele defendia a ideia da soberania, certo? A ideia da soberania. Ele acreditava que a soberania, seja ela exercida por uma maioria, ou por uma minoria, ou apenas por uma pessoa, ela deveria existir. É isso que vocês têm que pensar sobre Jean Bodin. Ele falava que a sociedade precisava ter aí uma hierarquia, uma soberania, uma organização social, certo? Caso contrário, se a gente não tiver a soberania, essa sociedade caminharia para uma anarquia, com ausência de poder. E aí ela ia se desestabilizar, ia ser uma sociedade que, segundo o Jean Bodin, vai falar que é uma sociedade natural, né? Como se fosse nos tempos da ausência de leis, né? A gente já falou isso, inclusive, entre os contratualistas, mas o Jean Bodin ele não foca nisso em sua obra. Ele não é um filósofo necessariamente contratualista. Mas ele vai falar para a gente, então, que se a gente não tiver a soberania sendo exercida ou pela maioria ou por um grupo da minoria, a gente estaria numa sociedade anárquica, numa forma de organização natural anárquica, e que para ele isso não era legal, isso não era interessante. E para você ter essa sociedade organizada, para você poder exercer essa soberania, independente de qual grupo esteja exercendo a soberania, tá? Ele vai falar que existem 3 elementos que são fundamentais. Anotem aí esses 3 elementos. O primeiro elemento é a justiça. Tendo um sistema de justiça nessa sociedade, você não pode fazer qualquer coisa, você não pode simplesmente fazer o que vem à sua cabeça, porque existe uma justiça, existe uma punição, existe uma ordem nessa sociedade. Então, isso já é um ponto interessante que vai diferenciar a sociedade defendida por Jean Bodin de qualquer outro tipo de sociedade que não exerça sua soberania, qualquer outro tipo de sociedade que você não tenha líderes, que você não tenha uma hierarquia, certo? O segundo elemento defendido aí para ter uma soberania na concepção de Jean Bodin é a família. Olha, o Jean Bodin, eu já aviso vocês, ele é um defensor dos valores cristãos. Tá? O Jean Bodin ele era um cristão, então ele era um defensor da família. Mas não só por isso. O Jean Bodin, em seus estudos, ele vai lá atrás, ele vai pegar sociedades lá atrás e vai identificar que as famílias foram fundamentais para a formação da sociedade. Então, preservá-las também é fundamental para a sua manutenção. Vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo, inclusive, que a gente tem no canal em uma aula de história, quando a gente falou da Grécia Antiga. A gente tem uma série de vídeos aqui na playlist de História Geral falando das sociedades antigas. E a Grécia Antiga vai ter um período da Grécia Antiga que é o período que a gente vai chamar da Sociedade Gentílica. Que é isso?
é quando você tem os genos ou genos formando a Grécia. A Grécia, a região da Grécia, dos povos helenos, chegaram na região e você tinha poucas terras férteis na região, ali na Península Balcânica, ali na Península da Grécia, na verdade, né? E aí as famílias começaram a organizar. Surgiu dali a propriedade privada, inclusive, no mundo grego. As famílias começaram a viver, se organizar naquele processo e a partir daí elas vão crescendo e vão formando a sociedade, tá? Que é a sociedade gentílica nesse período aí que a gente está falando da Grécia. O Jean Bodin ele vai olhar para esses casos e vai falar, ó, a família é fundamental, certo? E dentro da própria família existe uma questão de poder, existe como se fosse uma micro-sociedade dentro de cada família, com respeito à hierarquia, naquele caso que ele está olhando os exemplos, do pai, o homem sendo praticamente o líder dessa família, em relação à sua companheira, à sua esposa e aos seus filhos. Então ele vai olhar para isso e vai falar assim, a família é um modelo de sociedade também, certo? E ela é fundamental para a formação dessa sociedade organizada, assim como para a sua manutenção. Enfim, o terceiro elemento serão os bens públicos, que para ele é preciso ter bens públicos nessa sociedade para que as famílias, inclusive, interajam, se organizem, certo? As praças públicas, os prédios públicos. É importante que você tenha os bens públicos nessa sociedade e que se identifiquem, né? Que eles sejam identificados como bens públicos. Mas é longe do Jean Bodin defender uma sociedade igualitária, tá? Pautada em que tudo é de todos. Ele não está falando isso. Inclusive, ele é um defensor do direito à propriedade privada, certo, gente? Então, ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, ó, para as famílias interagirem, para poder organizar essa sociedade maior que a gente está pensando, é preciso ter a identificação desses bens públicos, dos prédios públicos, das praças, seja para ter uma discussão política, no caso de uma democracia, que a gente vai falar daqui a pouco, ou seja, simplesmente para poder interagir, para saber o que está acontecendo naquela sociedade. Então, para ele, para poder ter a soberania, você necessita desses três elementos, tá? Então, sistema de justiça, famílias e bens públicos. E aí a soberania é exercida, que segundo ele identifica e estuda também três formas de governo. É o filósofo dos três aí, três formas de governo. A democracia seria, então, uma forma de governo onde o poder é exercido, a soberania é exercida, na verdade, pela maioria, certo? Então essa seria a forma de governo da democracia. Quando você tem uma minoria, poucas pessoas exercendo esse poder, ele vai falar para a gente, então, que é a aristocracia. Uma minoria exerce a soberania dessa sociedade e governa a maioria. E por último é quando você tem uma pessoa, que é o foco do Jean Bodin, que vai ser a monarquia. Uma pessoa governa os súditos, governa tanto os mais ricos, os mais pobres, mas uma pessoa apenas está governando. E é o foco dele, tá? Então, democracia, aristocracia e monarquia. E se a gente misturar essas três formas de exercer essa soberania? Se a gente misturar, colocar o povo tendo grandes participações políticas, uma pessoa mandando, mas de repente também uma aristocracia participando da política também. Segundo o Jean Bodin, isso não é possível. Para ele, dividir esse poder, dividir a soberania para esses três grupos, o povo, os ricos, a aristocracia e um monarca, um soberano, que ele vai chamar de príncipe, inclusive, tá? O termo que a gente usa muito na idade moderna é príncipe, tá? Mas entendam príncipe como rei, tá? Nesse caso, governante. Se você mistura esses três, segundo ele, divisão do poder não vai fazer bem para essa sociedade. A sociedade vai ser alvo de disputas, vai ser alvo de muitos problemas. E essa fragmentação vai acabar destruindo a soberania, vai acabar destruindo a sociedade, certo? Logo, para o Bodin, a melhor forma dessas três que a gente falou, então, é a monarquia. Então, aí ele começa a entrar naquela questão da definição do absolutismo monárquico, certo? Então, para ele, é a monarquia. Para ele, esse monarca, ele vai cuidar do sistema de justiça e do sistema legislativo, além de executar o poder. Os três poderes centralizados nas mãos do monarca. As leis, o executivo, legislativo, judiciário, né, como a gente vai entender hoje.
E é importante, o foco aí nas leis, que esse monarca faça uma lei, então, para todos, porque todos seguindo as mesmas leis, todos os súditos seguindo as mesmas leis, você tem uma sociedade organizada que vai fugir daquele processo de uma sociedade de natureza anárquica. Então vocês já sabem que para ele é preciso respeitar, que os súditos respeitem as leis construídas pela monarquia absolutista, certo? E é isso que vai definir, em grande parte, o que é monarquia absolutista, porque ele vai ser um dos primeiros caras a discutir esse processo. E aí a gente entra num ponto que define a obra do Jean Bodin para a gente poder, inclusive, diferenciar de outros filósofos, mas mais principalmente do Jacques Bossuet. Eu falei para vocês na aula sobre Jacques Bossuet que existia uma cultura francesa de que os reis franceses eram mais importantes do que qualquer rei de qualquer sociedade, tá? Ele identifica que existe soberania sendo exercida, formas de governo sendo exercidas em vários lugares do mundo. Só que os franceses, a gente falou isso aqui na última aula, eles acreditavam que os reis franceses eram os únicos que eram batizados com óleo santo, trazido de uma âmbula, de um pombo branco, de uma pomba branca, né? Desde o século XII. Era uma cultura francesa de acreditar sobre isso, a gente falou aqui, inclusive, e isso te dá ao rei francês o direito divino. O Jean Bodin, antes do Jacques Bossuet, ele falou sobre o direito divino dos reis, só que há uma diferença aqui que a gente vai entender agora, tá? Então ele falava que os reis franceses, o rei francês, ele exercia a famosa teoria do direito divino. Deus te colocou no lugar, certo? Te colocou naquele lugar, então você tem o direito divino de governar. Inclusive você deve estar acima do Papa. Essa era aquela teoria do direito divino que a gente falou em Bossuet, que é uma cultura francesa. Eles criticam, inclusive, a presença do Papa. O Jean Bodin fazia críticas ao Papa também, tá? Ele está vivendo já ali no período da Reforma, né? Mas ele não era protestante, ele era católico, que a gente inclusive falou semana passada sobre esse conceito, tá? No catolicismo francês. Assistam a aula se vocês não assistiram em Bossuet, tá? Então ele fala assim, mas como que vai ser essa forma de poder absoluto? O Jacques Bossuet falava que o rei poderia fazer qualquer coisa e rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus, porque ele tem o direito absoluto, né? O direito divino de governar. O Jean Bodin, ele fala que esse rei deve fazer as leis, fazer o sistema de justiça, deve governar com o direito divino. Então ele cria as leis e ele executa essas leis para os seus súditos. Até aí tudo bem. Só que o Jean Bodin vai falar para a gente que esse rei, tá, absolutista, nesse caso que ele vai chamar de príncipe, ele tem um limite, diferente do Jacques Bossuet que falava que não tem limite. Ele tem um limite. E qual é o limite para o Jean Bodin? O limite é a lei natural divina, ou melhor dizendo, as leis naturais divinas. Então, esse rei, ele não pode fazer algo que está acima do que Deus está querendo. Mas aí você fala assim, mas como que Deus está querendo? Como que Deus vai falar para ele? Né? Segundo a concepção deles, é uma questão extremamente mística nesse sentido, espiritual, certo? E o exemplo que a gente segue aqui, que é um exemplo inclusive que é cultural, era cultural na França, são as leis sálicas. Eu explico para você o que são as leis sálicas. As leis sálicas foram leis elaboradas no século V por um rei franco chamado Clovis I. A gente tem uma aula aqui sobre o Sacro Império Romano Germânico que eu explico para vocês o processo de formação. Certo? Chamam-se leis sálicas porque foram feitas originalmente pelos povos francos-sálicos, certo? O povo da região que depois vai formar o Sacro Império Romano Germânico, onde os franceses estavam inseridos, inclusive, certo? Por isso, leis sálicas pelos povos francos-sálicos. Essas leis foram elaboradas, então, no século V pelo rei Clovis I, e ela foi disseminada, de fato, pelo primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos Magno. São leis que são colocadas como leis divinas, elas são baseadas no Código Civil Romano, tá? Baseadas, então, no Código Civil Romano, do sistema de justiça romano, que foi fundamental para a formação das sociedades. E essas leis, elas diziam sobre crimes, calúnias, definiam impostos. Então, tudo eram colocados como leis divinas, essas leis escritas no século V. E essas leis são consideradas imutáveis.
E por isso existe uma série de fatores que limita o poder do rei, mesmo com o seu direito divino, certo? Ele não pode, por exemplo, esse rei ser um injusto e roubar. Pela lei sálica, ele não pode cometer tal crime especificamente por conta das leis de natureza divina, certo? Então ele tem um limite em seu poder. Ele tem o direito divino de exercer a soberania através da justiça, das leis, de outras leis que não sejam as leis sálicas que ele criar e executar o seu poder. Mas tem um limite, as leis divinas, certo? Assim como o monarca também não tinha o direito de desprezar as pessoas livres. Ele tinha que entender que as pessoas têm vontades próprias, as pessoas livres, e ele também não poderia fazer uso da escravidão. Segundo o Jean Bodin, a escravidão não é algo natural ao ser humano, certo? Então ele era um crítico da escravidão. Ele criticava inclusive a escravidão por guerra, falava qual que é o direito que você tem de capturar uma pessoa em guerra e transformá-la como sua, certo? E ele também não tinha, acreditava que o rei não tinha o direito de usufruir da propriedade privada das pessoas livres, das outras pessoas, porque para ele a propriedade privada é algo sagrado, tá? Ele vai ser muito discutido por John Locke lá no Iluminismo, lá na frente. Tá? O John Locke vai criticar ele em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à escravidão. O John Locke tinha uma posição bem diferente sobre a escravidão. Ele até acreditava em alguns aspectos que a escravidão ela poderia existir em determinados momentos. Mas o Jean Bodin, ele falava então que tinha um limite. Aí você fala, mas não é absolutista então? Porque ele tá cheio de limite que você está colocando. Não, gente, é absolutista porque ele tem o direito divino de governar, ele é a presença de Deus na terra, o rei francês, o mais importante de todos, e exerce a justiça, a lei e executa tudo, certo? Executa todos os poderes. Ele tem esses 3 poderes nas mãos, só que existe um limite, ele não pode passar das leis divinas, ele não pode estar acima dessas leis divinas, porque acima dele está Deus, e ele precisa respeitar vários pontos nessa sociedade, certo? O que ele for criar daqui para frente, as suas próprias leis, aí é outra coisa, certo? Os súditos têm que aceitar o que ele cria daqui para frente, mas é preciso respeitar esses parâmetros, certo? É isso que o Jean Bodin está falando. Então ele é um defensor do direito divino, mas um pouco diferente do Jacques Bossuet, certo, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. É mais um filósofo aí que pode ser cobrado na prova de vocês, é mais um filósofo que pode ser cobrado as características, a diferenciação entre outros filósofos, e é importante que vocês saibam, certo? Eu vou ficando por aqui. Vocês sabem que, olha só o coraçãozinho fazer bonitinho aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui, é de coração.